Nós queremos nesse momento saudar a todos os nossos queridos ouvintes, alunos também da Escola Dominical, a todos aqueles que têm nos acompanhado nesses estudos bíblicos, com essa paz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e também saudar os nossos líderes, nossos apóstolos, que sempre estão nos dando todo o apoio. E isso é muito bom, estarmos juntos, estarmos fazendo a obra do Senhor, em companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero que você tenha proveito nessa nossa aula de hoje, que estaremos falando sobre o diácono. Que missão linda, que missão extraordinária, mensagem que nós estaremos também trazendo, que é sobre essa palavra tão pequena, né? Que diácono é uma palavra pequena, mas de um significado muito grande, muito importante para o serviço da igreja do Senhor. E eu quero começar lembrando a você que o principal de todos os mandamentos que o Senhor Jesus nos deu, ele disse lá em Marcos no capítulo 12, versículo 30 e 31, ele disse algo que está inserido dentro desse serviço diaconal ou da diaconia. Vou ler para que você possa estar meditando sobre isso. A Bíblia está dizendo, Marcos 12, versículo 30 e 31, como eu já disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então nós sabemos que a diaconia é serviço, é ministério e é serviço. E servir é, portanto, uma ordenança do nosso Senhor. O ministério de serviço ao próximo é o símbolo de amor na instituição da diaconia, conforme está escrito em Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 7. E eu quero também ler esses versículos, porque são versículos importantíssimos com relação àquele momento em que a diaconia ou a instituição dos diáconos aconteceu na igreja primitiva. A Bíblia está dizendo em Atos 6, versículo 1, o seguinte: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimentos. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes, orando-lhes, impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que coisa linda, tremenda essa passagem bíblica sobre esse momento tão extraordinário que foi da instituição dos diáconos ali no começo da igreja. E desde aquela época, desde aquele tempo, a diaconia tem sido apreciada porque é algo que vem enriquecer a igreja. Aqueles que estarão sempre ao lado da liderança da igreja, dando todo o seu apoio com amor, com carinho, com dedicação, conforme os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E é por isso que nós estaremos
estaremos falando sobre esse assunto de uma maneira que você que está aí nos ouvindo possa estar não só recebendo para você, mas para que você possa também instruir a outros a respeito desse importante negócio, como diz a palavra do Senhor. E nós vamos estar dando continuidade a esse estudo agora mesmo. Nós vamos estar aqui lendo o nosso texto áureo, que diz o seguinte: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:13. E a nossa verdade prática da lição diz: embora os diáconos sejam um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Então, eu quero que você observe aí que a diaconia é um ministério, é uma tarefa para todo crente, todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. E a nossa leitura bíblica que está em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, e não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E aqui está, tanto em Atos dos Apóstolos, como aqui em 1 Timóteo, nós estamos vendo o perfil de um diácono. E o que é ser um diácono? Já vou falando para você com antecipação que o diácono é aquele que nós podemos dizer que é o cartão de visita de uma igreja. É aquele que está sempre pronto a servir na igreja, desde a entrada ali na portaria, na porta da igreja, até o púlpito, porque ele está a serviço da igreja local. E ele está sempre à disposição da liderança para realizar as tarefas que a liderança lhe ordenar que faça. Então, a posição de um diácono é de valia muito grande para a obra do Senhor. É de grande importância. Por isso, aqui em Atos está dizendo que é um importante negócio, porque realmente é muito importante. Dele depende, muitas vezes, aquilo que as pessoas vão pensar da igreja em que está congregando ou visitante daquela igreja que ele visitou. Então, é uma posição delicada, mas muito importante para a igreja do Senhor. E o primeiro ponto da nossa lição diz a diaconia de Jesus Cristo. Olha o ponto 1, significado do termo. Diaconia significa ministério ou serviço, como eu já tinha falado anteriormente. Por quê? Porque o ministério de Jesus, o ministério terreno do Senhor Jesus, é todo em servir aos homens, a servir ao seu próximo. Essa é uma das grandes missões do nosso Senhor Jesus Cristo, deixada como exemplo para todos que se dizem servos do Senhor, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos essa realidade na vida do nosso Senhor, porque está escrito aqui que ele foi o apóstolo da nossa confissão, em Hebreus no capítulo 3, versículo 1, que ele foi profeta, João 10:11, aliás, Lucas 24:19, evangelista, Lucas 4:18-19, pastor, João 10:11, mas principalmente de diácono por excelência, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 28. E o apóstolo Paulo, ele disse isso a respeito de Jesus, porque está escrito na palavra do Senhor a respeito de tudo isso que o Senhor fez e representou aqui na terra. Eu quero ler para você o que está escrito aqui no livro de Filipenses 2, versículos 6 ao 7. Está dizendo:
Sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aqui nós estamos vendo que essa expressão, tomou a forma de servo, ou tomando a forma de servo, denota o sentido de uma condição de humildade. A Bíblia está mostrando aí essa condição do nosso Senhor e que deixou o grande exemplo para mim e para você também, como servo do Senhor. O maior exemplo que Jesus deixou para nós, servos, discípulos dele, está em João no capítulo 13, versículo 4 e 5. Porque nesse momento a Bíblia está dizendo que foi na véspera da sua crucificação. Ele chamou seus discípulos para a última ceia. E a Bíblia diz que ele, depois que estava ali com os discípulos reunidos, ele tomou uma toalha, cingiu-se, de uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Não há uma atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato desse lava-pés, demonstrando o serviço de muita humildade, um exemplo de humildade que nós estamos aqui falando a respeito disso. Por isso, essa atitude do Senhor trouxe uma grande lição para cada um de nós a respeito de servir uns aos outros. O discípulo, ele é um serviçal. A Bíblia está falando isso e eu quero mostrar para vocês com relação a dois dos discípulos do Senhor que almejavam algo grande. Eles eles pediram ao Senhor lugar de destaque no reino do Senhor. E foi Tiago e João. Eles pediram que um queria ficar à direita e outro ficar à esquerda do Senhor no seu reino. Mas a resposta do nosso Senhor foi algo tremendo. E essa deve ser uma resposta para mim e para você, querido irmão, querido ouvinte, que está aí nos acompanhando. Marcos 10, versículo 35 ao 37, está falando a respeito dessa proposta desses dois discípulos do Senhor. Mas o Senhor deu uma resposta para eles e eu vou estar lendo aqui para vocês. Olha o que diz a Bíblia. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, ou diáconos, aquele que serve. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que coisa extraordinária! Se o nosso Senhor é Deus, é homem, 100% também, mas ele veio, se humilhou e deu essa grande demonstração para todos nós, para que nós possamos estar instruídos no exemplo do nosso mestre e assim servir ao nosso semelhante, conforme nós lemos no princípio a respeito do amor ao nosso próximo. Nós demonstramos esse amor servindo ao nosso próximo, ao nosso semelhante. E o ponto 2 daqui da nossa lição está dizendo a instituição dos diáconos. O conceito, que é o número 1, conceito da função. Esse conceito, essa palavra diáconos, segundo o dicionário Vine, ele diz que é aquele que presta trabalho voluntário, aludindo aos exemplos dos criados, que eram criados domésticos antigamente, na casa daquelas pessoas ricas, ali no Novo Testamento. E esse termo destaca em especial a função de um mestre, ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou da diaconisa, porque hoje nós temos não só o diácono, mas nós temos também as diaconisas, que são aquelas irmãs, aquelas mulheres de Deus, que estão auxiliando a sua liderança nesse serviço também. E a origem do diácono, como está escrito na palavra de Deus, veio por causa de um problema. Que problema foi esse?
Nós lemos também, né, anteriormente a respeito do crescimento da igreja. Os discípulos estavam anunciando a palavra de Deus e a Bíblia diz que eles estavam se multiplicando, crescendo rapidamente, e ali naquele momento havia um problema a ser resolvido, uma reivindicação por parte de algumas pessoas ou de um grupo de pessoas que estavam servindo ao Senhor ali em Jerusalém. E ali veio esse problema, quer dizer, uma bênção para a obra do Senhor, porém ela é advinda de um problema. Pelo problema que surgiu essa bênção da diaconia, que foi algo extraordinário que aconteceu, e nós vamos estar vendo o que aconteceu ali. A escolha dos diáconos, como nós lemos também na passagem de Atos. Eu quero repetir o que está escrito em Atos do capítulo 6 e versículo 3, que está falando a respeito da forma que era para que os diáconos, né, que estavam sendo eleitos, eles deveriam ser escolhidos. Está dizendo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, primeiro de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Por que será que eles falaram cheios do Espírito Santo? Tinha que ter boa reputação, mas tinha que ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos, eles estipularam que esses 7 varões, eles deviam apresentar evidências de que terem continuado cheio do Espírito Santo, porque no dia do Pentecostes, todos eles, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E para ser escolhido, dentre aqueles 120, eles tinham que apresentar essas características, essas evidências de serem cheios do Espírito Santo. Porque, ao que parece, os apóstolos estavam supondo que ali poderia também muitos daqueles crentes, eles terem tido assim uma descontinuidade desse enchimento do Espírito Santo, porque às vezes a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, foi cheio, né, do poder de Deus, mas deixando, né, aquela prática de comunhão, de oração, aquela vida de fé, né, contínua, ela pode aí perder todo esse enchimento, esse poder na sua vida. E aqueles que deixam de andar fielmente segundo o Espírito, eles cessarão de ser cheios do Espírito Santo, porque eles começam a praticar as obras da carne. Todas aquelas pessoas, todos aqueles que deixam de viver cheio do Espírito Santo, com certeza a tendência é estar vivendo segundo as obras da carne. E aí esse foi um cuidado muito grande que o Senhor teve quando ali ele deu ordem aos seus apóstolos para instituírem os diáconos. E é por isso que nós vemos essa grande importância de ser cheio do Espírito Santo de Deus e da sabedoria de Deus, porque o Espírito traz também sabedoria para aqueles que andam na presença de Deus, que valorizam a palavra de Deus, que valorizam a sua comunhão com o Senhor. Eles recebem tudo aquilo que o Senhor deseja que esteja em evidência na vida daqueles que servem ao Senhor por amor e com fidelidade. Foi uma decisão aí muito importante para a igreja do Senhor, e essa atitude dos apóstolos veio pacificar, né? Veio trazer paz entre aquele grupo de pessoas, porque eles estavam ali, grupo de viúvas, os gregos e também as viúvas dos hebreus. Estava havendo um problema, uma dificuldade. As viúvas gregas, né, os seus parentes com certeza estavam reivindicando um melhor tratamento na distribuição de alimentos. E é por isso que esse conflito começou. Mas para apaziguar tudo, Deus deu uma solução. A instituição da diaconia dentro da igreja, para que cuidassem desse negócio, como a palavra do Senhor diz, desse importante negócio. E assim o problema foi resolvido, foi sanado. Mas hoje a
função dos diáconos tem uma outra conotação. Nós vemos há uma diferença, porém continua sendo o mesmo significado, que é o serviço à causa do Senhor, à igreja local. E nós vamos ver aqui o terceiro ponto, que é o perfil e função do diácono. Qualificações do diácono. Olha só o que diz Atos, né, que nós já falamos, e vemos também aqui em 1 Timóteo, e também Tito fala alguma coisa a respeito dos diáconos. Primeiro aqui nós vamos ver a respeito do caráter moral. Por quê? Porque os diáconos, eles devem ser pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas corretas, pessoas íntegras, que dê testemunho não só dentro da igreja, mas dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua comunidade, aonde quer que ele for, ele tem que estar dentro desses padrões para constituir-se um homem de caráter moral elevado. E é por isso que existe essas características especiais para todos aqueles que querem servir ao Senhor nesse trabalho, nesse ministério de diácono. Dentro dessa qualificação do caráter moral do diácono, a Bíblia está dizendo que ele não pode ter de forma nenhuma uma língua dobre. Olha o que é isso. A sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Porque a Bíblia diz sim, sim, não, não. Porque passar disso é de procedência maligna. Então, aqui está falando a respeito também dessa passagem, né, especial na vida de um diácono, que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. E também a ganância por dinheiro. Ele tem de passar longe da sua vida essa ambição, essa vontade de estar sempre ambicionando ganhar mais, ter mais, quer dizer, a ganância na sua vida. Isso vem atrapalhar a vida de qualquer diácono, né? Nós sabemos também que o caráter espiritual do diácono é coisa importantíssima. 1 Timóteo 3, do versículo 9 ao versículo 10, que é ter plena convicção do que é crer no evangelho, crer no evangelho, porque não adianta servir ou tentar servir sem essa convicção de fé no evangelho, de tudo que o evangelho de Jesus Cristo tem para oferecer, para ensinar, para nos encaminhar para a vida eterna. O diácono, ele guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme está escrito em Romanos 16 e no versículo 25. O diácono também, ele tem que há uma característica que dentro da sua família, o caráter familiar. Por quê? Porque está dizendo que ele deve ser marido de uma só mulher, fiel à sua esposa e bom pai. Marido de uma só mulher. Gente, isso tem um significado muito grande, porque está falando de alguém para servir um ministério muito lindo, um ministério de grande utilidade, uma função extraordinária dentro da igreja. Então, esse testemunho dentro da família é extremamente importante. Marido de uma só mulher. Nós não vamos entrar em detalhes, porque muitos estão mudando isso por aí afora, mas tudo que se faz fora da palavra de Deus, contrário à palavra de Deus, é pecado. Nós estamos aí mudando os padrões bíblicos para a satisfação, às vezes, do coração ou vontade de algumas pessoas. O exemplo deles deve ser também como pai com seus filhos, criando seus filhos no temor do Senhor. Eles devem ser zelosos com o seu lar de uma forma geral, né? Esposo e filhos devem estar aí dentro de um padrão muito lindo de amor, né? De convivência, de carinho, de respeito mútuo, de zelo, uma série de coisas que a Bíblia nos ensina com relação àqueles que querem servir verdadeiramente ao Senhor. Nesse serviço de diácono, a sua família revelará como ele servirá a igreja local. Quer dizer, a sua família é o reflexo daquilo que você pode ser na igreja. E a função dos diáconos também, ali em Atos dos Apóstolos, né, que eu já falei dessa função de estar atendendo o serviço social da igreja. É muito importante, meus irmãos queridos, meus queridos ouvintes,
aqueles que estão cuidando desta área social da igreja, servindo as pessoas carentes, necessitadas, aqueles que vão fazer certas visitas, levar também uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, aqueles que podem estar servindo de uma forma geral, né, dentro da igreja, em todos os aspectos. Enfim, a forma de servir como na diaconia é muito grande e é muito realmente excelente dentro da igreja local do Senhor. E é por isso que você que almeja ser um diácono, que tem esse desejo no seu coração, procura estar enquadrado dentro desses padrões, dessas características. Procura buscar no Senhor, porque Ele dá sem limites, conforme nós desejamos no nosso coração, para a glória de Deus. Essa função de auxiliar a igreja local, também ela deve estar sempre debaixo da orientação da liderança local. Nada de fazer serviço à parte, nada de fazer o serviço por sua própria conta, mas debaixo da orientação daqueles que estão liderando a igreja onde você serve. Normalmente hoje nós vemos os diáconos mais na porta da igreja, não é verdade? Eu também tirando as ofertas, servindo ali na Santa Ceia, ajudando de alguma forma, né, no andamento dos cultos. E isso é o que está acontecendo, né, nesse trabalho diaconal na igreja desses últimos tempos. Dentre todos os diáconos que foram instituídos, eu quero mostrar para vocês o que está escrito na palavra de Deus com relação ao desempenho, com eficácia, com excelência, desses dois diáconos que a Bíblia fala, que Filipe e Estevão. Filipe, que foi também um dos escolhidos, né, entre os 7 ali, Filipe estava ali no meio, e também Estevão. E o que aconteceu com Filipe? Ele foi destacado como um grande pregador, né? Um pregador carismático, e a Bíblia diz que ele fundou a igreja em Samaria. Olha que coisa extraordinária. A história de Filipe, aquilo que a Bíblia fala a respeito dele, era de um grande evangelista, e nós temos, né, muitos exemplos de coisas extraordinárias que foi feito ali em Samaria pela vida de Filipe. Mas também nós vemos Estevão, que a Bíblia descreve ele como um homem cheio de fé. Quer dizer, cheio do Espírito Santo, só poderia ser um homem cheio de fé. E ele fez também muitas coisas extraordinárias, milagres, curas, pregador da palavra com autoridade. Era o que? Um diácono. Por isso, meu querido irmão, não despreze de forma nenhuma essa chamada de Deus. Você que deseja também estar servindo, que olhe para esses exemplos dentro da palavra de Deus e viva essa vida de serviço ao seu próximo com excelência, porque o maior exemplo, como falei no princípio, é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diaconato, ele foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou de ter pessoas que pudessem resolver as questões relacionadas a esses problemas sociais, né, que demandavam atenção e cuidado. Hoje, nós sabemos que existem várias áreas dentro da igreja para que você, diácono, todo serviço de diaconia possa exercer para a glória de Deus. O serviço da sua igreja local, que sejam dados aí um impulso através dessa palavra que você ouviu hoje, da sua responsabilidade como diácono. E se você almeja servir ao Senhor, ao seu próximo, que você possa estar também dando guarida no seu coração para essa palavra. Nós já estamos encerrando o nosso ensino de hoje, desejando a você, em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de autoridade e ousadia e cheio da sabedoria do Senhor para servi-lo melhor. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que você nos ajude aí e vamos nesse momento falar com Deus. Pai Santo e amado Deus, nós ministramos essa palavra, Senhor, com relação ao serviço
de diaconia, Senhor, na tua igreja. Meu Deus, que ela possa encontrar, Senhor, um lugar no coração de cada ouvinte, um lugar no coração de todos aqueles que te servem, todos os teus discípulos, todos os crentes em todos os lugares que essa palavra possa alcançar, que tenham zelo por essa questão tão linda, ó Deus, esse serviço tão maravilhoso, Senhor, servindo ao nosso próximo, dando-os tudo de melhor, tudo aquilo que é de bom em nós, porque o que nós devemos amar, Senhor, ao nosso semelhante, Senhor, do jeito que o Senhor nos amou. E é por isso, Pai, que eu peço que a tua bênção, a tua graça alcance cada coração nesta hora. E muito obrigado por tudo, Pai de amor, em nome do Senhor Jesus. Nós esperamos encontrar você no nosso próximo estudo, se Deus quiser e se Jesus não voltar para levar a sua igreja. Deus abençoe cada um e até a próxima vez.